Eu ainda não tinha cumprimentado no início, muito bom estar aqui, nesse tempo especial de Deus para nós. Antes de iniciarmos a palavra propriamente dita, eu quero entregar uma palavra profética para você. Às vezes a gente pensa que palavra profética só é profética mesmo se estiver naquele ambiente de pentecostal, rajada de língua, e eu amo tudo isso. Mas a palavra profética é sempre uma declaração da vontade e do propósito de Deus para nós. Amém? Você quer receber? A palavra de Deus para nós nesse tempo é Josué 1:9, né? Texto tão conhecido, mas que tem muito a ver com um momento nosso. Diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, essa é uma palavra de Deus para Josué, né? Nessa transição de liderança, quando Moisés havia falecido e Josué assumiria o povo de Deus para uma grande tarefa. E Deus diz a ele: olha, se você permanecer nas palavras, nos princípios, nos valores que eu dei ao meu servo Moisés, você não precisa temer. E nós, como igreja, querido, estamos recebendo essa palavra. Não tema, fique na aliança do Senhor com você. Ele estará com você. Ele é fiel à sua aliança, amém? Então não se atemorize, não se assuste com as más notícias, não se espante, né? Porque o Senhor é conosco e Ele nos levará a cumprir o seu propósito. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Queridos, então já vai abrindo aí a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Mais uma vez, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Queridos, eu quero dizer, há um tempo já o Senhor tem falado muito conosco, como igreja, como liderança, a respeito de um princípio de discipulado. E nós temos sido muito abençoados através de um livro, inclusive, que nós temos na nossa Story ali. Eu indico e recomendo para você um livro chamado Discipulado Começa com Contemplação. E nós temos falado muito, talvez você tenha percebido que nós estamos usando muito essa palavra contemplação, nas nossas canções, nas mensagens. E o Senhor tem alargado o nosso entendimento a respeito desse princípio. O Senhor tem nos mostrado e tem usado muito essa literatura e outras também, para falar que o discipulado cristão não se reduz a alguma ferramenta de discipulado, como nós temos aqui nessa casa, algumas ferramentas para viabilizar discipulado. Encontros em pequenos grupos, encontros individuais, encontros de treinamento, cultos de celebração, reuniões de célula e afins, outros eventos. E tudo isso são ferramentas de discipulado. Porém, discipulado é a nossa jornada, né, em Cristo, para nos vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Discipulado envolve uma vida como um todo. Então, quando eu ouço essa frase, discipulado começa com contemplação, né, isso significa muito para mim. Significa muito, deveria significar muito para nós também. Ou seja, a contemplação, essa nossa capacidade de contemplar o Senhor, de observar, de perceber o que Ele está fazendo, é essencial para essa visão de discipulado. Amém? Amém? Você está aí?
Para entendermos discipulado, discipulado não é acúmulo de informação, discipulado não é aprendizado de regras e normas e leis, ainda que envolva essas coisas, discipulado é relacionamento, mas relacionamento baseado em contemplação. O autor desse livro, inclusive, ele cita logo no início uma frase que ele diz assim: a beleza e o fascínio são o campo de batalha do discipulado. Por quê? O que achamos belo e fascinante determinará o que nos tornaremos. Vou ler de novo. A beleza e o fascínio são o campo de batalha do discipulado, porque o que achamos belo e fascinante determinará o que nos tornaremos. Queridos, eu disse em outras ocasiões, em outras mensagens aqui, lembro-me de uma mensagem chamada "Você é aquilo que ama". Quando nós entendemos, aprendemos ali que nós somos muito mais seres amantes do que, como gostamos de pensar, do que pensantes, do que seres pensantes. Ou seja, nós nos movemos por aquilo que captura o nosso coração. Nós nos movemos por aquilo que nós amamos, aquilo que nos fascina. A beleza nos atrai. Nós somos atraídos por isso, e isso nos leva a assumir maior compromisso do que apenas conceitos que a gente aprende. Os conceitos, eles são importantes, os conceitos são importantíssimos, porém, nós nos movemos muito mais pelo aquilo que amamos, pelas nossas paixões, pelos nossos afetos. E quando nós entendemos que existe um lugar para isso dentro do discipulado, e é um lugar central, isso pode transformar a nossa jornada, torná-la muito mais frutífera, torná-la muito mais ágil, nós avançarmos muito mais leve. É um desafio. Por exemplo, tem um texto na Palavra de Deus em Romanos 12, que é surpreendente, pois associa a nossa racionalidade com uma devoção numa só ênfase. Romanos 12, você conhece, né? Diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Mas antes disso vem o versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está relacionando uma entrega devocional. Ele diz, quando ele diz apresentei os vossos corpos como sacrifício, ele acrescenta o vivo, porque aquele povo que ouvia essa mensagem estava acostumado com o sacrifício morto. Sacrifício envolve morte. Era um conceito novo para eles. Era uma ideia nova. Como assim um sacrifício vivo? Ele estava falando de um tipo de culto, de devoção, de entrega profunda a Deus. Ele diz assim, que você entrega o próprio corpo como um culto de adoração a Deus. Então ele diz, esse é o vosso culto racional. Na palavra de Deus, querido, razão e emoção não são inimigas. Elas se completam, elas se ajudam, se complementam para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que ele vai dizer no final do versículo 2, quando ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, um culto racional apenas é um culto incompleto. Um culto apenas afetivo, apenas emocional, também é incompleto. Deus quer que nós unamos essas coisas. E certamente que dessa dimensão de paixão, de beleza, de fascínio, precisa ser resgatada no nosso meio, no nosso discipulado. Nós aprendemos muito conceito, a gente aprende muita ideia, a gente aprende muito princípio, mas será que a gente sabe exatamente o que fascina o nosso coração? O que captura o nosso coração, o que nos apaixona? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa responder, mas ela não é tão simples assim. Não é tão fácil de responder. Você sabe dizer o que te fascina? Às vezes, né, nós como líderes, nós lidamos com um conflito assim. A gente vem aqui, nós pregamos a palavra, e nós ensinamos, e a gente faz, né, uma live, nós fazemos Ame Lidere, e de repente
a gente sai com os irmãos, ou especialmente nesse tempo de final de ano, né? E a gente encontra os irmãos ali na praia, e a gente descobre que o que fascina o coração deles não é Jesus. Tantas coisas brilham mais, atraem mais, e aí a gente é muito tentado a ficar frustrado, a entrar num lugar de julgamento. Mas calma, o Senhor tem ministrado o meu coração, tem me mostrado que esse no caminho, o caminho da ofensa, o caminho da frustração, não ajuda em nada. Na verdade, querido, o que todos nós precisamos entender é que a gente precisa saber de que maneira o nosso coração pode se fascinar por Jesus. Amém? Você sabe o que te fascina, você sabe o que te captura. E antes da gente entrar um pouco mais profundamente nisso, preciso falar algo que parece extremamente básico aqui, extremamente óbvio, mas o grande filósofo moderno, Sérgio Dzinski, sempre diz: o óbvio precisa ser dito. Você conhece esse filósofo? Quem já conhecia? Sérgio André Dzinski. Queridos, às vezes a gente perdeu a noção de que nós somos pecadores. A gente fala: não, eu sei disso, pastor, eu sei. Mas assim, hoje de manhã eu lembrei de um fato, de vez em quando eu faço uma brincadeira aqui, faço alguma pergunta. Quem já viveu isso? Quem já experimentou isso também? Levanta a mão, alguns levantam, outros não. E daí eu falo algo, digo assim: levanta a mão aí, pecador. Aí eu sinto que algumas pessoas ficam extremamente desconfortáveis com isso. Assim, tipo, como assim? Será que eu levanto? Será que não? Né, eu vejo alguns assim, falando assim: eu te repreendo em nome de Jesus, pastor. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que pecador o quê? Né? Mas, na verdade, querido, por que nós nos incomodamos com isso? Porque a designação pecador, querido, não é um juízo moral. Não é uma régua dizendo se você é bom ou não, se você tem qualidade ou não. É um estado pecador, é uma condição nossa em relação a Deus. Pecador é um termo teológico. E a gente não pode usar outra designação para essa palavra. É um termo teológico, pecador, é uma designação teológica que fala de uma relação, descreve a nossa relação com Deus, porque nos vendo separados dele, sem a sua própria graça ao nosso favor. Sem a graça de Deus por nós estamos separados dele, é isso que significa ser pecador. E é possível, querido, que dentro desse universo de pecadores, né, eu brinquei que de manhã, Paulo escrevendo aos Efésios, ele está falando de alguns comportamentos da igreja ali, e eu descobri que existe uma relação muito parecida, né, da porcentagem de pecadores que tinha na igreja de Éfeso, com a porcentagem de pecador que tem na nossa igreja. Você sabia disso? Quer saber essa coisa? Quer saber, Gui? A porcentagem é muito parecida, gira em torno ali de 100%. É isso, somos pecadores, isso fala de uma condição. E o que isso tem a ver com contemplação? O que isso tem a ver com discipulado, queridos? Porque se nós entendermos isso, nós vamos enxergar, interpretar a graça de Deus na nossa vida de uma maneira nova e surpreendente. Nós pensamos que a gente está numa régua ali, que a jornada cristã vai nos tirando, né? A gente vai crescendo numa régua moral de validação, e aqui a gente fala assim: não, pecador é aquele irmão lá que ainda chegou agora, que ainda solta uns palavrões ainda na fala, que ainda tem um comportamento meio malicioso, que fala isso, ainda tem alguns desvios na sua conduta financeira, enfim. Não, esse é um pecador, eu já estou em outro nível. Não, somos todos pecadores, queridos. E pecador envolve alguém que pode ser extremamente perverso, egoísta, infeliz, doente, miserável, quebrado, e pode ser alguém extremamente alegre, agradável, bem-sucedido, rico, mas ainda assim é pecador. Aliás, a maior parte dos pecadores são muito simpáticos. Né? Não é verdade, Levi? A maior parte dos pecadores são muito simpáticos, mas ainda somos pecadores. Queridos, a gente precisa entender isso, porque a nossa capacidade de reconhecer a verdadeira beleza de Deus, a graça de Deus, ela também
é afetada pela nossa condição. O autor do livro A Pirâmide da Sabedoria fala algo também sobre isso. A pirâmide aqui não é sobre nenhum misticismo, ele faz uma analogia entre a pirâmide alimentar e uma dieta espiritual que a gente deveria adotar para amadurecer, para ter mais sabedoria nessa geração. E ele diz o seguinte, ele diz assim: a beleza molda corações, orienta nossos amores, aquieta nossas mentes e acalma nossas almas em um mundo barulhento e cansado. Queridos, às vezes a gente fica tentando forçosamente obedecer, sabe, cumprir, mas nós não estamos sendo tocados e dirigidos pela beleza de Deus. A beleza de Jesus. Quando Paulo está dizendo isso aqui, querido, quando ele fala assim, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados, ele não está falando apenas de uma experiência, de um momento, é um novo entendimento que Paulo estava vivendo. Paulo era um doutor da lei, Paulo foi educado aos pés do mestre Gamaliel, um dos homens mais reconhecidos da sua época, em toda a Escritura. Paulo sabia a história do povo de Deus, mas Paulo tinha perdido de vista que Deus, ele está formando para si um povo, para viver em torno da sua beleza. Deus não está formando um povo para simplesmente passar leis para esse povo, princípios, regras, mas inclusive o autor desse livro, o Discipulado Começa com Contemplação, vai falar dessas duas grandes realizações de Deus que se revelam em toda a Escritura. A primeira é que Deus quer se revelar. Deus, ele se revela para os homens. Deus se apresenta. Se Deus não se apresentar, querido, nós não podemos conhecê-lo. E a segunda é que Deus está formando um povo para viver em torno, para viver em prol dessa beleza que Ele quer revelar. Isso é discipulado, isso é uma caminhada discipulado, e conhecendo a Deus, conhecendo a beleza de Deus, e permitindo que essa beleza molde, discipule o nosso coração, que forme os nossos afetos. Porque senão, querido, a gente fica patinando no mesmo lugar, a gente fica tentando, com todo esforço, obedecer, cumprir aquilo que nós entendemos, aprendemos que devemos ser, mas antes de se comportar como Deus, nós precisamos desejar ser como Ele é. Esse era o momento de você dizer um amém, um aleluia. Ele quer, é isso que o texto está dizendo, à medida que nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados à sua própria imagem. Um comportamento, ele vem como consequência de uma mudança de natureza. E a mudança de natureza, querido, é motivada, é atraída pelo um fascínio pela presença e a beleza de Deus. Queridos, então isso aqui não tem a ver com temperamento. Nós pensamos assim, não tem aquela pessoa que tem um temperamento mais sanguíneo, ela é mais expressiva, eu sou diferente, eu sou mais contido, eu sou mais racional. Queridos, todos nós, queridos, somos fascinados pela beleza, todos nós somos atraídos pelo belo, pelo fascínio, aquilo que captura o nosso coração. A diferença é só a forma como a gente expressa isso. Alguns vão deixar claro e rápido aquilo que estão sentindo ou pensando, outros vão manter lá dentro, mas todos nós, na verdade, só nos movemos por aquilo que a gente de fato ama. É interessante porque dentro da lei de Deus já estava expresso isso lá, o povo que foi perdendo no decorrer dos anos essa verdade. Quando perguntaram a Jesus como que se resumia toda a lei de Moisés, Jesus falou assim, se resume em um só mandamento, com duas expressões. Ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, decorrente desse, amarás, pois, o seu próximo como a ti mesmo. Ele diz, nisso resume-se toda a lei e os profetas. Ou seja, o amor, esse fascínio por alguém,
pela beleza de alguém, é a essência da própria lei de Deus. Você sabe o que te fascina? Você conhece realmente o seu coração? O que te faz parar mesmo? O que te faz ficar extasiado? Você fala assim, eu gastaria horas com isso, eu gastaria muito tempo, eu investiria muito do meu recurso para ter um pouco mais disso. Você sabe? Essa é a questão. Deus está nos chamando, o Espírito Santo, querido, Ele quer. A graça de Deus está interessada não apenas de nos proteger das falsificações inúteis da beleza, ela quer nos colocar de novo na jornada da nossa verdadeira vocação, que é reconhecer essa beleza que renova e amplia a nossa vida. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3, a partir do verso 19, ele diz assim, irmãos, não que eu tenha obtido, obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Que vocação era essa? Conhecer a beleza de Deus na face de Jesus. Não é apenas aprender o que Jesus falou. Quando Jesus ordenou o grande mandato do discipulado, lá em Mateus 28, Ele não diz assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura. E Ele diz assim, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Ele não diz assim, ensinando-os tudo o que eu tenho dito. Ele diz, ensinando-os a guardar. A palavra de Deus diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, uma relação de discipulado é um constante contato com a glória de Deus e um constante contato com aquilo que está de fato no nosso coração. A gente vai percebendo o que está lá, os amores que estão lá, e para onde esses amores estão nos levando, quais os efeitos que eles têm causado em nossa vida. Querido, não estou aqui a princípio para julgar nada daquilo que você ama, daquilo que você aprecia, mas o Espírito quer nos mostrar para onde esses amores estão nos conduzindo. E às vezes a gente banaliza, se nós temos num extremo um legalismo profundo que quer cercear a vida das pessoas por meio de regras, de pode, não pode. Nós temos do outro lado uma ilusão, uma ingenuidade de que a gente pode tudo, que vale tudo, que a gente pode colocar diante dos nossos olhos qualquer coisa, que a gente pode se envolver com qualquer coisa, que isso não terá consequências. Querido, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos molda os nossos amores, molda os nossos afetos. Estive no litoral, nesse início de ano, fazer uma propaganda aqui, não sou cabo eleitoral de nenhum político, tá? Mas está muito legal o nosso litoral paranaense, uma estrutura maravilhosa para as famílias e tal. Bacana, coisas bacanas. E entre as coisas que estão sendo apresentadas nesse começo de ano, são vários shows de artistas e lá, com uma estrutura imensa. Eu fui lá ver. E eu fui lá um dia, no dia que estava tendo o show de um menino lá, um menino aí meio conhecido, tinha 170 mil pessoas, passei lá, vi a estrutura, achei fenomenal, fantástico, toda aquela estrutura, aquelas luzes e tal, mas eu não consegui ficar 5 minutos lá, querido. Porque as letras daquelas canções, querido, eram tão pobres. E eu não julguei nenhuma das pessoas que estavam lá, mas meu coração se encheu de uma compaixão muito grande. As pessoas não tendo a verdadeira beleza, não tendo uma compreensão da verdadeira beleza de Deus, precisam se alimentar de uma beleza tão fútil e tão rasa como aquela. Exaltação da promiscuidade, valorização da infidelidade, e as pessoas cantando aquelas canções com um sorriso no rosto. Mas eu tenho certeza que nenhuma delas quer ser traído por ninguém.
Eu tenho certeza que nenhuma delas no fim da vida vai se orgulhar de beber até cair. Eu tenho certeza que ninguém quer falar para o seu filho no fim da vida, dizendo assim: eu destruí a minha saúde, o meu corpo com banalidades e me prostituí com um monte de pessoa, e hoje estou velho e não tenho vínculos profundos com ninguém. Ninguém quer isso, querido. Mas o coração de cada uma daquelas pessoas, assim como o nosso, anseia por beleza. E não conhecendo a verdadeira beleza de Deus, eles aceitam qualquer outro substituto inútil. Então o discipulado, querido, não é o discipulado cristão, o discípulo que contempla, querido. Não é um discípulo que está restringindo a sua vida, porque eles têm medo da punição de Deus, ele tem medo do que Deus pode fazer contra ele, quase ele não obedeça às leis de Deus. Esses dias o Senhor me falou sobre temor, algo muito profundo. O temor de Deus não é o medo que eu tenho do que Ele possa fazer comigo, caso eu o deixe. O temor do Senhor é o medo do que eu posso fazer se eu deixar de estar com Ele. Você entende a diferença? Querido, esse é o medo que nós temos que ter, querido, porque nós somos pecadores, e é por isso que o entendimento dessa palavra, dessa condição, nos ajuda a ficar leve, querido. Nós somos pecadores, a nossa capacidade de discernir a verdadeira beleza também se estragou. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Então não é sobre medo do que Deus possa fazer contra mim. É medo do que eu possa fazer contra mim se eu não estiver caminhando com Ele. E a contemplação, querido, é o chamado de Deus para todos nós, de maneira que a gente vá caminhando, e enquanto nós olhamos para Ele, nós aprendamos o que é de fato beleza, o que é de fato fascínio, o que é de fato impressionante, e o nosso coração vai se transformando a partir disso. Você pode dizer um glória a Deus? O discípulo que contempla, querido, ele vai sendo transformado de glória em glória. E esse texto já foi tão mal usado, a gente pensa que de glória em glória são vitórias com parâmetro humano, são conquistas segundo o padrão humano. Não, essa glória é do Senhor, mas a glória do Senhor, quando contemplada, ela passa a ser a nossa própria natureza. O discípulo que contempla, esse é o incentivo de Paulo, dizendo: quando nós olhamos para Ele, nós começamos a perceber o que de fato tem valor, e nós começamos a acessar as coisas que de fato têm valor. Isso gera uma gratidão em nós, isso gera uma liberdade em nós, e nós queremos mais, e mais, e mais desta glória que está nos sendo apresentada. Já não é mais sobre eu obedecer forçosamente mandamentos, para que eu não seja punido por Deus, mas eu me aproximar dEle, para que eu tenha nele aquilo que o meu coração deseja, mas não sabe o que é. E eu quero falar um pouco com você sobre um personagem bíblico, Jacó. Jacó é muito a nossa cara. Jacó, o patriarca de Israel, o homem que o seu nome identificou para sempre uma nação que Deus formou, mas um homem que não tinha tantas qualidades assim. Aliás, não tinha qualidade alguma. Jacó é muito a nossa cara. Jacó viveu um princípio discipulado, querido, baseado em contemplação, e ele não sabia. Jacó, querido, seu anseio, se você já leu a história de Jacó, se você já ouviu com certeza tantas pregações, chega a ser constrangedor a gente ver a sede desse homem por aprovação. Um homem que tinha sede de uma aprovação, de um sucesso, ele tinha um anseio por algo que nem ele sabia o que era. E eu me identifico muito com isso. Às vezes eu me pego pensando, sentindo assim, desejo por algo que eu não sei o que é. Eu não sei identificar o que é, e Jacó era assim. A gente não consegue olhar para a vida de Jacó, que ele distrair um método assim do tipo 5 passos para deixar de ser o Jacó mau caráter e se tornar o Israel, o príncipe de Deus. Não dá. Se você montar um curso com esse título, não vai vender na internet.
arrasta para cima e saiba mais sobre o curso, 5 passos para deixar. Não tem o que fazer. Não dá. Mas Jacó foi chamado por Deus, foi atraído por Deus para uma jornada de contemplação da glória de Deus. E isso transformou Jacó. Querido, você sabe a história de Jacó, filho de Isaac. Ele, desde pequeno, mostrou a sua astúcia. E no momento da velhice do seu pai, ele faz um conluio ali com a sua mãe, e engana o seu pai e o seu irmão, porque ele queria a bênção da primogenitura. Enroscou aqui. Primogenitura. Ele queria essa bênção, e eu não entendo exatamente o porquê Jacó queria isso. Porque o filho primogênito tinha porção dobrada de bens. Ele achava que, essa porção dobrada de bens iria fazê-lo feliz, eu não sei. Ele sentia que seria a marca da validação do seu pai. O fato é que ele, nessa busca, se torna um mestre dos enganos das imagens. Ele vai lá, ele com a sua mãe bola um plano, e ele engana o seu pai, coloca uma roupa, pelos, a roupa do seu irmão, ele faz uma refeição para o seu pai, e ele engana, e o pai ali ainda fica desconfiado, e ele insiste naquela mentira, até que ele recebe a tão sonhada bênção, por meio de uma ilusão, de uma mentira, de uma imagem. Mas aquilo que ele julgava ser bênção se tornou um grande conflito. Seu irmão passou a odiar profundamente, e ele se sentiu ameaçado de morte. Então ele foge dali, vai para a casa do seu tio, e já na largada, no meio do caminho, lá perto de Padã Arã, ele está cansado. O Jacó, o mentiroso, o Jacó, o enganador, o Jacó, mau caráter, se deita, coloca a cabeça sobre uma pedra, e ele tem um sonho. Aí, querido, se eu fosse escrever a história bíblica, como seria essa parte? O livro de Valdeir Zastes, capítulo 1, diria eu: então Jacó tem um sonho, o Senhor lhe aparece, e o Senhor diz assim: ei, camarada, preciso falar com você sobre aquele BO lá com seu irmão, sobre a sua mentira. Que papelão foi aquele, enganar o seu pai, um velho cego. Eu escreveria ali: vamos tratar sobre esse assunto, Deus pegando esse cara pelo pescoço e falando assim: agora eu vou tratar com você, porque é assim que a gente gosta de que Deus trate com as pessoas, com exceção de nós mesmos. Deus tem que tratar. Estou orando para Deus tratar com essa pessoa. E quando a gente fala tratar, a gente imagina uma cena assim, Deus pegando Jacó pelo pescoço e dizendo assim: agora você vai ver, você vai sofrer as consequências. E as consequências vieram, sim, queridos. Mas o que acontece? O sonho de Jacó é que ele vê uma escada posta na terra, cujo topo toca nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus diz para Jacó o quê? Jacó, assim como eu fui com seu pai Abraão e seu pai Isaque, eu sou com você. E as promessas que eu fiz a eles de dar essa terra, eu estou reafirmando a você. Eu vou dar essa terra na qual você está peregrinando a você e a sua descendência. E vocês serão uma grande nação. Aí Jacó acorda do sonho. E ele diz assim: uau, verdadeiramente Deus estava neste lugar e eu não sabia. Olha o amor de Deus, querido. Deus se revela para Jacó. Deus mostra a escada, querido. Nós vamos entender, a escada é um símbolo do próprio Cristo, unindo os céus e terras, os anjos de Deus subindo. Agora os céus estão ligados à terra por meio daquele que veio fazer essa conexão entre céus e terras. E Deus estava incluindo o mau caráter Jacó, o desonesto Jacó, nesta história de redenção cósmica que
se estende até hoje, tocou as nossas vidas. Deus dizendo assim: Jacó, eu vou ser contigo. Aí Jacó começa a entender um pouco mais, o coração dele ainda não foi totalmente transformado, mas ele entende, ele diz assim: Deus está neste lugar e eu é que não sabia. Queridos, o que isso tem a ver com o discipulado? Quando nós entendemos essa dimensão da contemplação, a gente vai perceber que não é que Deus não está agindo nas nossas vidas, é que existem áreas nas quais a gente não consegue enxergar o agir de Deus. Mas quando Ele se revela, nós falamos: Deus está aqui e eu não sabia. Às vezes, querido, é uma situação extremamente desagradável, às vezes é uma situação extremamente indesejável, mas por meio daquilo, nós começamos a entender de fato o que o pastor Serginho pregou, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, daqueles que estão sendo fascinados, daqueles que estão sendo conquistados pela beleza de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jacó diz assim: Deus estava aqui. Então ele ergue um altar, querido, e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Casa de Deus. Ele diz assim: agora as outras gerações verão isso aqui, que neste lugar eu tive um encontro com Deus. E ele segue o seu caminho, ele segue a sua jornada, e ele vai parar lá na casa do seu tio. E na escola de malandragem que Jacó tinha estudado, o tio Labão dele era doutor. E ele começa a tomar, querido, uma rasteira após a outra, e ele já sai de largada, ele já toma ali uma Lia, né? Já vem uma Lia no pacote, e ele queria Raquel. E as coisas vão, mas de repente, querido, Jacó, ele prospera no meio desse ambiente inóspito, desse ambiente de resistências. Ele está lá se desenvolvendo, ele está prosperando, mas havia um olhar de suspeita e desconfiança do seu sogro sobre ele. Por quê? Porque malandro reconhece malandro. Esse cara vai me dar uma rasteira. E o sogro dele mudava constantemente o salário dele, que era ali através das ovelhas. Aí um dia, cansado dessa história, Jacó fala para ele assim: sogro, vamos fazer o seguinte, está aí todo o seu rebanho, as ovelhas branquinhas, o que for malhado e salpicado, eu vou ficar para mim. E o que não for é seu. Então, se você olhar lá no meu pasto e ver uma ovelha que não seja malhada e salpicada, você certamente vai saber que eu te roubei. Então, isso resolve toda a questão. O sogro dele falou: muito bom, muito boa essa ideia. Gostei disso. Até porque, querido, você já percebeu que existem bem poucas ovelhas malhadas e salpicadas. O Labão falou: gostei dessa ideia, quero ver agora como vai ser. Só que Jacó pensava: agora resolvi. Fiz uma política aqui, uma proposta, vai dar tudo certo. Só que o sogro dele à noite vai lá, pega as poucas ovelhas malhadas e salpicadas que tinham e fala para os servos dele assim: pega isso aqui, suma com essas ovelhas daqui e mandaram para longe. Aí Jacó faria o que agora? Como vai procriar ovelha salpicada de duas ovelhas brancas? Como faz isso? Aí ele faz aquela estratégia da vara lá, né? Você conhece, corta a vara, descasca, coloca na frente. Mas um pouco além no capítulo, tem uma informação importante. Ele diz que Deus em sonho disse para ele: Jacó, levante os olhos e vejam, os machos que vão reproduzir darão ovelhas malhadas e salpicadas, os machos mais fortes. Ou seja, Deus dá uma palavra para ele, querido, e a coisa acontece, o rebanho dele se desenvolve ainda mais, prospera ainda mais. Ou seja, no ambiente inóspito, no ambiente de resistência, no ambiente de escassez e de oposição, Deus faz uma intervenção milagrosa na vida de Jacó. Você pode dar um aleluia por isso? Deus faz intervenções milagrosas em ambientes impossíveis. Deus faz intervenções poderosas em ambientes impossíveis. Você crê nisso? Mas, querido, essa mensagem até aqui,
você já ouviu muitas vezes. Deus é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Deus é poderoso para fazer o impossível na sua história. Deus fez na vida de Jacó e Deus pode fazer na sua, e pode mesmo, amém? Portanto, querido, o mais impressionante não está nisso. O mais impressionante é que Deus estava fazendo intervenções impossíveis na vida de um cara como Jacó. E é isso que a gente precisa entender. Esse é um aspecto da contemplação de Deus. O que é isso? É olhar para um Deus que faz intervenções poderosas, impossíveis, inimagináveis na vida de gente como eu e você. Essa é a diferença. É isso que é capaz de capturar o nosso coração, querido. Porque, querido, a prosperidade, querido, ela vem e volta, ela vem e vai. A prosperidade, querido, ela é tão volúvel. Querido, homens que têm fortunas imensas. Há tempo atrás, aqui um grande empresário brasileiro que era um bilionário, grupos imensos de empresas, conglomerados de empresas, e de repente, diante daquela operação da Justiça, da Polícia Federal, e foi desbancando tanta coisa, esse cara acabou preso e perdendo quase toda a sua fortuna. Aquilo que é inimaginável para a maioria de nós, sequer pensar em ter. Esse cara tinha, e de repente tudo vai, e essas histórias eu poderia contar uma dezena delas aqui. Mas a questão que captura o nosso coração vai além de um Deus que faz intervenções em contextos difíceis, e Ele faz isso. Eu tenho certeza que você tem histórias, testemunhos para contar, mas um novo testemunho que Deus quer revelar agora é você perceber: uau, o Deus que fez isso por alguém como eu, alguém como Jacó, alguém que ainda não era um exemplo de conduta, alguém que não era um exemplo de cristão hoje em dia. Querido, eu não ordenaria Jacó nem para fazer qualquer coisa, nem para limpar o banheiro dessa igreja, era capaz dele roubar o papel higiênico. Mas Deus olhou para Jacó e disse assim: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou agir em teu favor num ambiente inóspito e de oposição. Isso é contemplação da glória de Deus, querido. Jacó estava sendo discipulado pelo Senhor e ele não sabia, querido. Então Jacó, no meio disso tudo, Deus o abençoando, as coisas estavam mudando no coração de Jacó. Lenta e gradualmente mudando na vida dele. Mas uma mudança que não era apenas exterior, é interior, porque ele estava gradualmente, continuamente contemplando a glória de Deus. A graça de Deus. Então Jacó sai. Chega um momento que fica insustentável a sua relação com o seu sogro, ele sai de lá e você fala: agora vai. Aí a esposa de Jacó, filha de Labão, casada com Jacó, filha de um malandro, casada com um pilantra. O que ela faz? Rouba a casa do seu pai, vai lá e rouba todos os ídolos do lar, mete na bagagem e metem o pé na estrada. Aí você fala: meu Deus. E aí eles estão de volta no caminho, querido. Aí o sogro de Jacó vai atrás dele, e o persegue e o alcança, e aquela coisa, e mentira, e justificativa, e escondem. E aí, até que a coisa se apazigua, ele volta para casa, e Jacó fala assim: agora eu preciso voltar para minha terra, eu preciso acertar as coisas com meu irmão, eu preciso voltar para o meu local de origem. Mas o medo é a nota constante na caminhada dele. Então, nessa jornada ele vai até que chega ao famoso Val de Jaboque, né? Então, a Bíblia diz que ele faz passar, diga assim: faz passar. Fica com essa palavra, porque Deus vai falar com você o que você precisa fazer passar. Não é sobre certo ou errado, não é sobre pode ou não pode, é sobre se desvencilhar daquilo que não pode nos dar o que nós realmente precisamos. Jacó agora, querido, era um símbolo de sucesso. Grandes rebanhos, uma família, várias fotos instagramáveis, para postar.
família abençoada, Feliz Natal 2025, né? Família linda, rebanho atrás, né? Camelos e tal. Ele está voltando, mas algo no coração de Jacó começou a se apertar, esse contato, essa revelação com essa glória do Deus que age em favor de pecadores. Estava mudando o coração de Jacó e ele não percebia. E ele então faz passar tudo. E ele fica sozinho ali. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem até ele e começa a lutar com ele. Queridos, talvez você fale assim, meu Deus, que coisa mais assim súbita, meio sem sentido, do nada, começa a lutar, mas naquele encontro de Jacó, naquela primeira experiência dele com Deus, Deus faz aquelas promessas para Jacó, dizendo, eu darei a você a terra que eu prometi aos seus pais, mas o Senhor diz mais, diz assim, eu vou te abençoar, e não te deixarei, até que tenha cumprido em ti tudo o que eu te prometi. Tudo. Ou seja, havia uma declaração de Deus sobre a vida de Jacó. Eu não te largo. E de repente, Deus vem para cima dele, porque o anjo do Senhor ali, é com letra maiúscula, é uma aparição de Cristo, qual a palavra mesmo? Uma teofania de Cristo ali, é Deus lutando com Jacó, é Deus ao encontro dele, é Deus espremendo aquele homem, para que ele entendesse por fim que o anseio da sua alma não era por coisas, não era por sucesso humano, não era por conquistas humanas, era pela face de Deus. Aí o anjo do Senhor está ali lutando com ele, e Jacó começa a lutar com o anjo também, e ele luta a noite toda, e ele se cansa, e ele se agarra àquele anjo, e aí vem a famosa frase que a gente conhece tanto, Jacó segurou o anjo e não deixou subir, né? E a gente canta sobre isso e fala, não vou te deixar subir até que me abençoes. E ali o Senhor o abençoa, o Senhor pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele diz Jacó, ele diz, já não será mais Jacó, mas será Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Querido, naquele momento, o eu não te largo de Deus tinha sido respondido por um eu não te largo de Jacó. É o encontro, querido, é o encontro do desejo de Deus com o desejo do coração de Jacó. Quem está entendendo, diga amém. Deus está nos conduzindo nessa jornada, cada um de nós está nessa jornada. Eu não sei exatamente de que ponto você está, mas eu estou dizendo, você está nessa jornada, onde o eu não te largo de Deus precisa receber uma resposta sua, do eu não te largo, Deus. Mas não por medo, não mais por temor ou interesse, porque nós entendemos ao contemplá-lo que Ele é o que nosso coração realmente deseja. Jacó entendeu que o que ele realmente desejava era o Senhor, então ele diz, eu não te largo. E Deus falou assim, eu já tinha dito para você antes que eu não te largava, mas agora com a tua resposta, eu te abençoo. Querido, e o mau caráter se transformou no patriarca. Querido, é lindo você ver no final do livro de Gênesis, Jacó, velho, indo para o Egito encontrar seu filho, e José apresenta Jacó para o faraó, aquele velho de quase 130 anos, ele diz, são quase 130 anos da minha peregrinação, e ele fala assim, e são poucos, ele queria mais. Ele fala para Jacó, e a Bíblia diz que ele abençoa o faraó. O mau caráter Jacó, agora é um velho, que não se impressionou na presença de faraó, que não se deslumbrou na presença do maior império do mundo. Jacó sabia quem era e falou assim, eu estou aqui agora, mas quem abençoa quem aqui não é o faraó, não é o presidente da maior nação do mundo que me abençoa, eu abençoo ele, porque o Deus dos meus pais está comigo por onde quer que eu ande, o Deus que me fez promessas e capturou meu coração está comigo. Quem abençoa quem aqui sou eu, quem abençoa o faraó aqui sou eu, e ele abençoou o faraó.
E ele falou antes de morrer e abençoar os seus filhos: o Senhor há de tirar vocês daqui. E José também disse isso para o povo: o Senhor há de nos tirar desse lugar e nos levar para a terra da promessa. E quando isso acontecer, levem os meus ossos, porque aqui não é o meu lugar. O meu sucesso não é estar no topo como o segundo da nação mais poderosa do mundo. O meu sucesso está no lugar que Deus preparou para que o seu povo vivesse em torno da sua beleza. Você entende, querido? Nosso chamado é viver em torno dessa beleza de Deus. O Deus que abençoa pecadores, o Deus que vai nos discipulando, vai revelando a sua glória, vai nos transformando por meio da sua glória. Querido, isso torna as coisas totalmente diferentes de um processo de obediência religiosa, querido. Nós não estamos mais, queridos, numa loucura tentando suprir um Deus melindroso. Nós estamos dando uma resposta a um Deus de amor. Ele está conquistando nosso coração, Ele está atraindo nosso coração por meio da beleza da sua santidade, por meio do fascínio da sua graça. Você pode dar um aleluia por isso, Toninho? Você era mais pentecostal quando chegou aqui, Toninho. Aleluia. Queridos, discípulos que contemplam, caminham mais leves, querido. Discípulos que contemplam, desfrutam mais a jornada. Discípulos que contemplam, querido, entendem que os erros e até os problemas e as dificuldades estão cooperando para o nosso bem, porque nós agora amamos a Deus. E por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e o nosso coração responde a esse amor. E quando nós estamos respondendo a esse amor, todas as coisas cooperam juntas para o bem dos que amam a Deus. Fica mais leve, querido, nós não ficamos nos lamentando o tempo inteiro. De fato teremos dificuldades, de fato teremos obstáculos, mas agora a gente sabe que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de fazer uma nação, um povo que viva no entorno da sua glória. A glória de Deus é a beleza de Deus na face de Cristo, querido. Então a glória de Deus é para nós pecadores. E eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. E hoje, querido, nosso tempo de adoração foi um tempo de contemplação ao nosso Deus, o Deus que expulsa do nosso coração todo medo, um Deus que derrama por meio do seu Espírito o amor no nosso coração e afugenta o medo. Se você chegou aqui com medo, querido, das notícias, se você chegou aqui com medo do que pode acontecer, das más notícias, das consequências, o amor de Deus está expulsando do teu coração todo medo. Você é filho, você é um pecador em redenção, você está sendo redimido pelo sangue de Jesus, mas não por meio de uma obediência a regras apenas, mas por meio de um contato, de um relacionamento com essa glória de Deus que está mudando nosso coração de dentro para fora. Nós estamos crescendo, amém? Olha para alguém e diga assim: você está crescendo, irmão. Creia nisso. Você está amadurecendo. E vê ele errando e diz assim: errar é o estado natural dele, é o estado natural meu e seu. Quando a gente acerta, é a graça de Deus operando em nós. Começa a olhar e fala assim: uau, olha que graça, o fato desse irmão estar aqui, ele está permanecendo ainda, ele ainda erra, mas ele ainda está aqui. Olha que maravilha da graça de Deus na vida dele. Queridos, há muito mais alegria e leveza do que nós temos experimentado, querido, nessa jornada. Discípulos que contemplam. O Senhor está nos chamando a ser essa companhia de discípulos que contemplam. Deus está abrindo os nossos olhos para contemplar a glória dEle na face uns dos outros, na misericórdia dEle na vida de cada um dos irmãos. Querido, a ação de Deus na história de cada um aqui revela uma faceta
da sabedoria de Deus que o mundo ainda não conhecia. A ação de Deus na sua vida quebrada, na sua vida torta, revela uma sabedoria de Deus que ainda não foi conhecida. Quando a gente se encontra, querido, há tanto para ver da glória de Deus. Abra os seus olhos, assim como Deus falou para Jacó: Jacó, levanta os olhos e veja, veja o impossível, veja o improvável, veja o impensável. Pecadores sendo restaurados, perdidos sendo encontrados, quebrados sendo restaurados. Vamos contemplar o Senhor juntos, enquanto adoramos aqui. Vamos contemplá-lo. Não é nada sobre o que podemos fazer, mas é o quanto a gente se rende ao que Ele já está fazendo. Não tenha medo, não tenha medo, não se preocupe se você vai conseguir, essa não é a questão, nenhum de nós consegue, é o quanto a gente se rende então, e isso todos podem fazer. O quanto você pode se render a Deus e dizer: Deus, abre os meus olhos para contemplar a Tua glória na face de Jesus. A Tua glória.
radiante, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. 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 Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda via a caminhada cristã, o discipulado cristão apenas como a prática de uma religião, mas hoje essa verdade entrou no seu coração e você está dizendo: eu quero ser desse discípulo que contempla. Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Se você quer se tornar um discípulo que contempla Jesus, se você quer ser transformado não por meio de regras e leis, mas por meio da gradual e profunda manifestação da glória de Deus, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Se você deseja isso também, se você quer ir mais fundo, se você quer ir mais fundo, se você quer, como Paulo, deixar as coisas que para trás ficam, as visões limitadas sobre Deus, as visões distorcidas sobre Ele. Hoje é um dia de arrependimento. Arrependimento é mudar de direção, é mudar a estratégia, é mudar a forma, é mudar a abordagem. Hoje é um dia de arrependimento. Eu quero me arrepender das formas equivocadas de olhar para o Senhor, das formas distorcidas de me relacionar com Ele. Se você quer se juntar a mim, vem aqui para frente também. Vamos orar juntos. Vamos fazer um altar assim como Jacó. Vamos dizer: Senhor, o Senhor está neste lugar, o Senhor está na minha vida, em áreas que eu não percebia, mas agora os meus olhos estão se abrindo, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, até o momento que nós possamos dizer como Ele: os meus olhos viram a face de Deus, e a minha vida foi salva, e a minha vida foi salva. Se você quer viver isso, venha para cá, vamos orar juntos, vamos orar juntos. É um tempo de arrependimento, é um tempo de renovação, é um tempo de transformação das nossas vidas. Aleluia. Sim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais, eu quero mais. Tão radiante, Senhor, os que olham para Ti são radiantes, Senhor. Os que olham para Ti estão radiantes. Eu quero olhar para Ti, Senhor. Quero olhar para Ti. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, a olhar para Ti, Senhor. Olharei para Ti. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor.
radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Sim, Senhor. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos esse olhar, Senhor, profundo, esse encontro profundo. Esse encontro profundo com a sua glória, que nos transforma de dentro para fora, que faz da nossa jornada um testemunho para toda a criação, um testemunho da tua graça para toda a criação, uma demonstração da sua sabedoria a toda a criação. Faz-nos uma casa espiritual de discípulos que contemplam o Senhor, de discípulos que contemplam o Senhor. Olhando para ti, tudo pode até mudar, eu continuo. Você pode dizer isso? Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Que o grande amor de Deus, o Pai e Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, e o poder do Espírito do vivo Deus, que em nós Ele fez habitar, nos conduza numa caminhada de contemplação da glória de Deus, todos os dias. Vá em paz, que Deus abençoe todos nós, Deus abençoe a sua casa, seu chamado, seu propósito, a sua vocação, em Cristo Jesus. Amém.